Boa noite a todos. Bom, depois da chuva bastante forte aqui no bairro de Ipiranga, neste início de noite, agora se acalmou tudo por aqui e a internet voltou. Agora eu estou conseguindo gravar o vídeo. Então, a minha proposta seria justamente tomar a liturgia da palavra do domingo, que agora, no próximo domingo, será o quarto domingo da Páscoa, o quarto domingo do tempo pascal, que na Igreja Católica é chamado de o Domingo do Bom Pastor. E desde o tempo do Papa Paulo VI, este quarto domingo, por ter como tema o Bom Pastor, também se introduziu na Igreja a Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. Então, nós vamos fazer essa reflexão da palavra e vamos, então, também depois, no final, fazer uma oração pelas vocações. E eu gostaria também de dedicar este vídeo e esta reflexão da palavra à irmã Miriam Collin, que hoje partiu para a casa do Pai, e que para a Igreja do Brasil e para a vida religiosa, para a congregação dela, para a nossa igreja, para a liturgia católica, para o canto pastoral católico, vai ser uma perda bastante grande. Mas então, eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ela diria: vai, meu filho, faça, faça. Então, em dedicando ao zelo pastoral dela, é que eu dedico então esse trabalho dessa noite e então vamos iniciar a reflexão. Gostaria então de começar a reflexão pela oração da coleta, que é justamente a oração que abre a missa, após o canto do Glória. Então a oração da coleta diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então nós teríamos esta oração. Então, o que a Igreja nos convida a orar neste quarto domingo da Páscoa? Obviamente, a oração endereçada ao Deus Eterno e Todo-Poderoso. E nós suplicamos, então, que Ele nos conduza à comunhão das alegrias celestes, que é justamente esse espírito do tempo de Páscoa, que nós que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, né, o Pai que o levanta da mansão dos mortos pela força do Espírito Santo, também conduz aqueles que são associados a Ele pelo batismo para justamente esta alegria eterna, esta alegria celeste, que é também a nossa esperança, a nossa última esperança é a ressurreição e a vitória sobre a morte, pela força de Cristo e pela força do seu Espírito. Então nós nos direcionamos numa súplica ao Pai, para que Ele nos conduza ao longo deste caminho a possuir os bens celestes, os bens eternos. E enquanto nós temos este caminho de peregrinantes, ou peregrinantes, como peregrinos nesta terra, nós então entendemos melhor a segunda parte da oração da coleta, quando o presidente da celebração dirá: para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do seu pastor. Então, veja bem, é interessante perceber como a Igreja, na sua liturgia, nos recorda dois aspectos: a força do pastor e a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Então nós temos aqui aquilo que deve ser a nossa humilde oração sempre. Reconhecer nos necessitados da graça de Deus,
com humildade, reconhecendo a nossa fragilidade, né? Nós sabemos disso, todos nós sabemos que nós somos frágeis, que nós muitas vezes somos... caímos, né, naquilo que são as armadilhas que estão dentro de nós, né, os nossos vícios, as nossas más tendências, e, enfim, aquilo que é o egoísmo, a inveja, enfim, a falta de amor ao próximo. Então, essa fragilidade, essa fraqueza se manifesta na nossa vida cotidiana, justamente nas nossas relações interpessoais. Porém, nós podemos ter uma confiança, uma esperança, né, que não é algo para a eternidade, pura e simplesmente, mas que é uma realidade que se atualiza no meio de nós, que é esta fortaleza do pastor. O pastor, ele é forte. O que significa forte? A gente vai pensar, o pastor é forte, tá? Mas a fortaleza do pastor está em quê? Primeiro, na sua santidade. O pastor é santo. E a santidade desse pastor se manifesta no seu amor, que depois vai assumindo facetas diferentes, né? Quando nós dizemos Deus nos ama, em cada situação que a gente vive ao longo da vida, ele manifesta um aspecto do seu amor. Então, por exemplo, quando nós somos perdoados, ele manifesta o seu amor por meio do perdão. Quando nós estamos fragilizados, ele manifesta o seu amor por meio da força, da fortaleza. Quando nós estamos enfermos, feridos, ele manifesta o seu amor nos curando, nos sanando, nos regenerando. Quando nós estamos desorientados, meio sem rumo, o amor de Deus se manifesta na sua orientação, na sua condução pelo caminho por ele desejado. Então, assim, nós podemos meditar muito sobre isso, mas a questão é que a fortaleza do pastor, ela se manifesta na santidade do pastor, e essa santidade é a expressão do seu ser, que é o amor. Então nós temos aqui uma súplica. Nós pedimos, reconhecendo nossas fraquezas e nossas fragilidades, com humildade, com verdade diante de Deus, porque não adianta a gente mentir para Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, no momento que nós reconhecemos que como rebanho dele somos fragilizados, nós podemos confiar nessa fortaleza do pastor. Nós podemos confiar na santidade dele, que nos santifica pelo amor, né? E aí nós vamos então percebendo que Deus nos faz participar da sua santidade na medida em que nós crescemos no amor entre nós, no amor fraterno, que é o grande chamado de Cristo para cada um de nós e para todas as nossas comunidades. Então, a oração da coleta nos orienta nesse sentido. Nós vamos celebrar o mistério de Cristo, reconhecendo nossa fragilidade e confiando nessa fortaleza do pastor que se manifesta no meio de nós. E então, essa participação na santidade de Deus nos é dada como graça e como dom pelo amor que Deus manifesta em nosso favor. Então, essa seria a oração da coleta, onde nós dizemos que nós somos rebanho e nós afirmamos que temos um pastor que é santo e que é amoroso. Então, com essa introdução da oração da coleta, nós vamos então para a liturgia da palavra.
A liturgia da palavra tem, na primeira leitura, o texto de Atos dos Apóstolos, versículo 14, depois vai para o 36 a 41, que é uma parte do discurso de Pedro na manhã de Pentecostes. É um discurso querigmático, dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Discurso querigmático significa que é um discurso que tem na centralidade a paixão, morte e ressurreição de Cristo, e alguns outros elementos que são decorrentes e que convergem para esta fé pascal, já que nós estamos no tempo de Páscoa, né? E o texto nos sublinha justamente a necessidade de uma conversão permanente, nos recorda o perdão dos pecados que nós recebemos gratuitamente, né, como uma expressão do amor misericordioso do Pai manifestado no Filho, que nos alcança pela ação do Espírito Santo, que confirma em nós o perdão de Deus. E aí nós temos justamente essa pergunta dos ouvintes do discurso. O que nós precisamos fazer diante deste fenômeno que presenciamos? Então, justamente o texto, o agiógrafo, né, o autor sagrado de Atos, ele vai dizer: convertei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, para nós que já somos discípulos de Cristo, isso é uma recordação de um ato salvífico que Deus já realizou em nós, que é justamente o termos sido batizados, termos recebido o perdão dos nossos pecados e termos recebido esse Espírito Santo que habita em nós. Então, justamente isso nos recorda e nos faz aprofundar toda essa fé pascal. E justamente na sequência do texto se confirma essa verdade de fé, essa verdade teológica, que é a nossa participação dessa salvação de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. E então aí se recorda justamente aquilo que a obra de Deus realizada em Cristo, né? Que ele foi justamente levantado dos mortos, e essa é a razão da nossa fé nesta força do Espírito de Deus que habita em nós. E o Senhor o constituiu, né? Deus o constituiu Senhor e Cristo. Esta é a ação de Deus em favor do seu Filho, que viveu de forma agradável ao Pai, e por isso, mesmo tendo sofrido a paixão e a morte, ele é levantado dos mortos. E ele então é colocado nessa condição de Senhor de Cristo e em benefício nosso. E o texto termina justamente suplicando, os ouvintes suplicam a Pedro que ministre o batismo. Então aí nós temos essa confirmação daquilo que é a nossa fé cristã e que nós celebramos nesse tempo de Páscoa. Bom, aí nós entramos no Salmo, e de fato o Salmo é muito conhecido. O Salmo está, inclusive, normalmente as pessoas dizem o Salmo do Bom Pastor, né? O Salmo do Pastor. O Salmo ele é bastante conhecido por todos, mas o que nós precisamos perceber neste Salmo? Justamente o reconhecimento que o salmista apresenta aos leitores de que ele faz a experiência de um pastoreio guiado por Deus. Né? Lembrando que nós estamos no Antigo Testamento, portanto não se fala da pessoa de Cristo e muito dificilmente se fala do Espírito Santo, né? Embora o Espírito age nos textos e na história da salvação
antes da encarnação do Filho. Mas nós temos aqui então uma pessoa, uma comunidade de fé que expressa a sua confiança nesse pastoreio de Deus. E expressa essa confiança por quê? Porque ela espera algo? Não, não somente, mas principalmente porque faz a experiência. Ou seja, reconhece no seu dia a dia esse pastoreio. Então, ele experimentou já na sua vida de ser conduzido para as fontes da água viva, né? Para essas fontes das águas, né? que matam a sede. Ele já experimentou ser iluminado ao longo do caminho. Ele já experimentou passar pelas trevas e ser iluminado. Ele experimentou a fragilidade, aquela fragilidade que nós rezamos na oração da coleta, e ele experimenta justamente esta presença do bastão e do cajado de Deus que lhe dão segurança. A gente hoje ouve muitas pessoas, principalmente na cidade de São Paulo, nas grandes cidades, de modo particular, essa questão, a falta de segurança, né? As pessoas têm medo de tudo, né? Existe sempre um espírito de insegurança. Nas famílias, muitas vezes, né? Os filhos se sentem inseguros diante dos pais, às vezes os cônjuges, né? O esposo se sente insegura e a esposa se sente insegura diante do esposo. Muitas vezes nas nossas comunidades, nós presbíteros nos sentimos inseguros diante do povo que nos foi confiado para pastorear. E também o povo, às vezes, se sente inseguro diante do seu pastor, designado pela igreja para dirigir a sua comunidade de fé. Então existe essa falta de segurança. E o texto diz que quem dá essa segurança é o Senhor, né? E ele guia no caminho. Não é um caminho qualquer, é um caminho seguro. Então, nós podemos justamente confiar que a sua instrução, a sua condução são seguras. Isso significa apostar na palavra. Isso significa depositar o sentido, né, do nosso peregrinar naquilo que é a luz que vem da palavra de Deus. O nosso caminho é iluminado por esta presença do Senhor que se manifesta de diversas formas, né? E no nosso caso, esta segurança ao longo do caminho nos é dada por esta presença do Filho e do Espírito Santo, que se manifesta de forma concreta na vivência comunitária, nas relações humanas e interpessoais que nós estabelecemos com as pessoas que estão ao nosso redor, e essas relações interpessoais impregnadas do amor, que é justamente aquilo que torna seguro, né? E quando falta amor, a insegurança vem à tona. Onde existe a abundância de amor, de carinho, de afeto, de ternura, de cuidado, né, existe segurança. Se você vê uma criança medrosa, cheia de inseguranças, pode ter certeza que ela é uma criança que é pouco amada. Mas isso não vale só para as crianças, isso vale para nós adultos. Muitas vezes nós fazemos essa experiência também, de fragilidade e insegurança, porque não experimentamos o amor das pessoas que estão ao nosso redor, né? E aí então o próximo se é entendido por nós, ou é lido por nós como inimigo, como adversário, como competidor, sendo que nós não somos chamados a competir uns com os outros. Nós somos chamados a estabelecer esses vínculos de fraternidade, de confiança mútua, de apoio, de estímulo, né? Então, essa segurança vem dessa experiência humana, concreta, que começa na família e que depois
se estabelece em espaços mais amplos, onde nós vamos fazendo a nossa experiência humana, né? Então, o salmista nos recorda isso. E depois o salmista apresenta uma perspectiva de futuro, né? Lançando uma confiança para aquilo que são os bens eternos. Então, para sempre, eternamente, eu habitarei na casa do Senhor. É claro que o salmista não pode dizer o que eu vou dizer agora, mas a gente pode ampliar este pensamento do Salmo, dizendo o quê? Percebendo que o salmista sonha com esta eternidade na casa do Senhor. Agora, para nós que já lemos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, e que nos foi recordado que aqueles que foram batizados fomos perdoados os nossos pecados e recebemos o Espírito Santo, que se renova permanentemente na nossa vida, né? No nosso peregrinar nesta terra, tanto individualmente como comunitariamente falando, nós podemos dizer que a gente não sonha com um tempo em que nós vamos habitar na casa do Senhor pura e exclusivamente. Mas nós podemos dizer que já aqui, hoje, agora, Ele habita em nós. Portanto, o salmista sonhava com o tempo de habitar a casa do Senhor. Porém, na perspectiva de uma releitura cristã desse salmo, nós podemos dizer que o Senhor habita em nós. Que nós somos habitados por esse amor de Deus. Pelo Espírito de Deus que foi derramado em nossos corações. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. Então, ao mesmo tempo em que nós temos um olhar para a eternidade, porque sabemos que a eternidade é a plenitude dos dons divinos, e de tudo aquilo que o Senhor pode nos conceder, é bom nós recordarmos que nós somos essa morada de Deus, essa casa habitada por Deus. E não só eu sou habitado por Deus, porque senão a gente fica naquela ideia muito intimista, né, e muito egoísta, que não é o ensinamento de Jesus. Jesus, quando nos recorda que nós somos, que quando a Escritura, no Novo Testamento, né, nos recorda que nós somos habitados por Deus, ele nos recorda que o nosso irmão também é habitado por Deus. Então, quando nós reconhecemos a nossa sacralidade por esta inabitação divina, né, nós também somos instruídos, ensinados e impulsionados por esse mesmo Espírito que habita em nós a reconhecer no nosso semelhante esta sacralidade. Então, nós não somos sagrados sozinhos. Nós somos sagrados na medida em que nós nos reconhecemos como santuários de Deus. Seja, temos uma dignidade sobrenatural que se manifesta na nossa fragilidade humana. Mas não só eu, o meu irmão também. As pessoas que convivem comigo também. As pessoas que são membros da minha comunidade de fé. As pessoas com quem eu partilho o trabalho durante a semana. E assim por diante. Cada um vai aplicando na sua vida, né, aquilo que eu estou falando. Então, é importante perceber que aquilo que o salmista sonha, para nós cristãos se realiza já no tempo presente. Né? E nós aguardamos uma plenitude. Mas nós temos as primícias dessa habitação divina. Todos nós, os batizados. Então, o salmista conclui fazendo esse ato de fé, que para nós é, antes de tudo, uma realidade concreta. E depois, aquilo que nós esperamos com plenitude, como eu já falei. Bom, com essa ideia de que o Senhor é pastor e que Ele nos conduz nessa perspectiva, né, de cuidado, de segurança e de
uma habitação permanente, então nós podemos compreender a segunda leitura e introduzir o Evangelho segundo João. Então a segunda leitura é do texto da primeira carta de São Pedro. Né? E nós temos, na primeira carta de Pedro, um texto que nos apresenta um pouco essa ideia da fragilidade da oração da coleta. Né? Porque ele diz que o texto sagrado afirma o quê? Que nós, por fazer o bem, podemos passar por provações. Né? Vejam bem, por fazer o bem, não por fazer o mal, não por praticar a maldade, mas por praticar a bondade. Às vezes a gente não entende, né? Por que às vezes um ato de bondade gera um sofrimento. E é isso que o texto de Pedro nos recorda. Que é possível que nós façamos justamente essa experiência de, ao fazer o bem, ao manifestar bondade, misericórdia, amor fraterno, às vezes sendo um instrumento de reconciliação entre as pessoas, nós não colhemos aplausos, não colhemos reconhecimento e sofremos. Então, todos nós já vivemos isso, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau ao longo da nossa vida. Contudo, o texto nos diz que Jesus, o Cristo, sofreu por nós. E aí é interessante, porque o texto diz assim, ele não tinha pecado. Não havia maldade no Cristo. Ele é um exemplo, porque nele não havia mentira na sua boca. Ele não cometeu pecado, resumindo, né? Então, mas mesmo ele sendo imaculado, puro, sem pecado, ele experimenta a dor e o sofrimento por ter feito o bem. Então, se nós nos decidimos e de uma forma determinada nós escolhemos o caminho do discipulado cristão e reafirmamos isso de forma progressiva na nossa vida, então nós vamos confirmando isso, não só com palavras, não só na cabeça, dizer, eu sou discípulo de Cristo, tá, e daí? Mas isso se transforma e se concretiza em ações, em atos, em atitudes, em gestos concretos. Né? Então, se isso se manifesta em gestos concretos, significa que nós escolhemos justamente o caminho de Cristo, não só porque a gente pensa que escolheu, ou porque a gente fala que escolheu, mas porque a nossa vida dá sinais concretos e que nós temos uma adesão ao Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo não é uma teoria, não é uma ideia, é um modo de viver, é um modo de ser. Então, na medida em que nós vamos experimentando essa participação e essa adesão e assimilação no modo de ser e viver de Cristo, o texto nos diz que ele que não tinha pecado e ele que era santo, imaculado, sofreu por amor a nós. Então, na medida em que nós nos propusermos a viver esta bondade, nós que somos frágeis e imperfeitos, temos que estar preparados também para esse sofrimento, para um sofrimento que pode vir como consequência das nossas ações de bondade, de misericórdia, de solidariedade, de amor fraterno. E aí, então, o texto conclui dizendo que, mesmo diante de todo o sofrimento, o Cristo não se revolta, né? Quer dizer, ele confia sua vida ao pastor supremo. Então, se o Filho soube confiar ao pastor supremo a sua existência terrena, nós somos convidados a seguir também esse exemplo de Cristo. Então, nós que éramos errantes, ovelhas desgarradas, nós encontramos este pastor, né, esta presença do pastoreio de Cristo, nós podemos confiar que Ele guarda
que Ele guarda a nossa vida, que é a conclusão do texto da segunda leitura, que é da primeira carta de São Pedro. É muito belo este final do texto, do versículo, principalmente o versículo 25, né? Por suas feridas nós fomos curados, por suas nós que estávamos dispersos, desgarrados e perdidos, sem rumo, encontramos repouso no pastoreio de Cristo, né? Então, nós podemos louvar a Deus e agradecer, porque nós podemos confiar que Ele nos guarda por meio do Seu Filho. Então, com isso a gente conclui a segunda leitura. Aí nós vamos para o Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos de 1 a 10, para onde converge toda a liturgia da palavra, né? Desde a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura. Então, a aclamação, o Evangelho, nos recorda justamente aquela afirmação de Jesus: eu sou bom pastor, diz o Senhor, eu conheço as minhas ovelhas e as ovelhas conhecem a mim. Então, com este espírito, a gente pode ingressar então no Evangelho. O Evangelho apresenta duas imagens que são sequenciais e também se interrelacionam. A primeira imagem nos fala do Cristo, né, de Jesus, ele diz assim: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as ovelhas, que são as suas, caminha à sua frente, as ovelhas o seguem e conhecem a sua voz. Elas não seguem a voz dos estranhos, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou esta parábola para que eles entendessem o que ele queria dizer. E aí ele continua. Então vamos parar aqui, que essa é a primeira parte. Então Jesus se apresenta como um pastor. E ele faz uma comparação. O pastor entra pela porta, o salteador pula a cerca. Então, ele bate, né, a porta, o porteiro lhe abre. O porteiro aqui é o Pai. O Pai que confia as ovelhas ao pastoreio de Cristo. Então, na verdade, Jesus nos pastoreia em nome do seu Pai. E Ele nos reúne, Ele cura as nossas feridas, Ele nos arrebanha, né? Ele nos constitui um povo, Ele nos constitui irmãos, família de Deus, para depois nos entregar ao Pai. Então, Ele nos conduz e ao longo do caminho Ele vai nos curando, vai regenerando as ovelhas, vai cuidando das feridas das ovelhas que estão machucadas, Ele vai fazendo de forma concreta, realizando sua vocação de pastor, cuidando, guardando, olhando, protegendo, aquecendo, vai à frente, né? Então as ovelhas não estão perdidas, elas têm um caminho, elas têm a quem seguir e quem as conduz. E nessa condução tem todas essas ações divinas, né? De curar, regenerar, guardar, cuidar, estimular, fortalecer para que possam fazer o caminho. Mas ele nos conduz ao porteiro, aquele que abre, e que é o dono do rebanho, que é o dono do redil. Então é para lá que ele nos conduz. Então ele pode nos fazer entrar e sair com liberdade, se nós estamos atrás dele.
Então, essa seria a primeira parte. E dizendo que as ovelhas conhecem o pastor e não vão atrás de qualquer voz. Essa é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Porque o que significa ouvir a voz de Jesus? O que significa ouvir a voz do pastor verdadeiro? Aquele que nos pastoreia em nome do Pai e que para o Pai nos conduz. Significa colocar no centro da nossa vida justamente esse ensinamento de Cristo. Porque Ele quer nos curar, Ele quer nos regenerar, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos reunir como irmãos. Mas nós podemos resistir. Nós podemos fazer ouvido de mercador, né? Ele fala, nós sabemos que a voz dele é aquela, mas a gente ignora. Então aí a gente passa a seguir outras vozes. E nós, como comunidade de fé, e cada um individualmente, naquilo que é o seu discipulado pessoal, tem que tomar uma decisão. E que não é só uma vez na vida, mas é algo que se renova dia a dia. Que é justamente ouvir essa voz. Se deixar instruir por essa voz. E para que nós possamos justamente crescer, progredir, nos alimentar. Se nós ouvimos a voz do pastor, nós chegamos e encontramos rios de águas puras. Se nós não ouvimos a voz do pastor, nós vamos beber água em qualquer porcaria. Em qualquer barranco, em qualquer lugar que tem água que está suja, contaminada, que vai matar o rebanho. Então, é importante que a gente saiba discernir, no meio de tantas vozes, qual é a voz do pastor. Isso é uma tarefa diária, cotidiana, permanente. A gente que mora numa cidade como São Paulo, onde tem milhares de vozes, querendo nos conquistar, nos atrair, nos seduzir, nos convencer de que aquilo é o correto, né? De que ali está o caminho da vida. E às vezes a gente cai como um patinho, né? Ou como uma ovelha que não sabe discernir as vozes que estão ao seu redor. Então, ter a sabedoria para discernir, e discernir é distinguir, é valutar, né? Então, discernir a voz do pastor. Isso é muito importante. E isso, na verdade, é decisivo na nossa vida, pessoal e comunitária. Que às vezes as comunidades também vão sem rumo, sem direção, porque não ouvem o Evangelho e não colocam em prática o Evangelho. Então, se isso vale a nível pessoal, isso também vale a nível comunitário. Né? Bom, essa é a primeira parte. Aí depois, é interessante porque Jesus continua e diz, em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aí mudou. Aí já não é mais o pastor, ele é a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, aqui nós temos uma segunda imagem. Jesus é porta. Mas uma porta que se abre, que se fecha. Uma porta que permite que as ovelhas busquem alimento e que retornem. Então a gente tem que entender essa dupla imagem, pastor e porta. É a porta que dá acesso ao redil. E que tem comunhão com o porteiro, que é Deus, o Pai. Então a porta ela faz a vontade do porteiro. Ela está livremente, se coloca na atitude de fazer o que o porteiro quer. E a ovelha que entra por essa porta tem segurança. A ovelha que sai dessa porta se alimenta da pastagem, como já foi conduzida pelo pastor, então ela pode retornar
ao lugar de onde ela saiu. Então, essa é uma imagem interessante. Eu acho que ela não é explorada. Normalmente se fala de Jesus como pastor, mas não se fala de Jesus como porta, né? Que comunica, que abre caminho, que tem livre acesso, que tem a autoridade de se abrir e fechar, mas segundo o desígnio de Deus, que é o porteiro, no caso. Então, na medida em que nós estamos em comunhão com Ele, nós temos esse livre acesso de ir e voltar, de ir e retornar. É interessante, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Quando eu vou dar algumas palestras por aí, às vezes até na sala de aula, os alunos perguntam. Uma vez eu estava dando um curso bíblico numa paróquia na periferia da Zona Leste, e aí uma pessoa me perguntou por que Deus não... ia ser tudo tão fácil se Deus nos obrigasse a fazer a sua vontade. Deus podia resolver todos os problemas do mundo. Por que Deus não faz isso? Então, quando me fazem essas perguntas, ou algumas perguntas semelhantes a isso, eu sempre respondo aquilo que de fato é o que nos revela as Escrituras, portanto não é uma resposta minha, mas uma resposta da própria Sagrada Escritura. Deus nos arranca da escravidão não para nos tornar escravos dele. Ele não, porque isso seria uma ação até inútil, né? Porque arrancar da escravidão para tornar escravo em outro lugar, escravidão por escravidão é sempre escravidão. Deus, pela sua ação do Filho e do Espírito, o Pai, né? Que age por meio do Filho e do Espírito, ele nos arranca da escravidão, mas não para nos conduzir à escravidão, ao jugo sobre ele. Sob ele. Ele nos convida a nos liberta da escravidão e nos chama a fazer um caminho rumo à liberdade para que nós possamos atingir a nossa vocação, o nosso chamado, que é o projeto salvífico de Deus na nossa vida e na igreja e na humanidade, que é uma família de filhos e filhas livres. Ou seja, Deus nos quer livres. Ele não quer escravos. Ele nos quer livres. Ele nos quer que nós o amemos livremente. Isso é até redundante, porque não existe amor por imposição. Não existe amor por obrigação. Ou amor é livre e gratuito, ou não é amor. Então, na verdade, afirmar que Jesus é a porta e que quem entra e sai livremente é para sublinhar a ideia de que a ovelha ela é conduzida pelo pastor, mas ela é conduzida dentro da sua própria liberdade. Ela não lhe é imposto algo. A gente tem que sempre lembrar disso. Deus não nos impõe nada. O Pai não nos impõe nada. O Pai nos propõe. O Pai nos chama. Nos comunica, se autorrevela, nos faz um chamado, uma exortação, um convite. E isso é muito importante na experiência de vida cristã. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer as coisas por obrigação. Infeliz o cristão que acha que o seguimento de Cristo é uma obrigação. E feliz aquele que descobriu que o caminho do discipulado de Cristo é um caminho rumo à liberdade. É um caminho rumo a viver esta vocação de filhos e filhas livres. Viver a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Então isso é belíssimo, né, na nossa profissão de fé e naquilo que é o projeto do Pai para a humanidade. E é uma experiência tão profunda, tão feliz, tão gozosa, quando a gente faz as coisas por amor na liberdade. Quando a gente vive algo por amor, livremente. Ou seja, que brota de dentro de mim, não porque eu estou obrigado àquilo, mas porque eu sei
que ali está o caminho da liberdade, né? Então, é muito importante esse ensinamento de que Jesus, além de ser o pastor, ele é a porta que, que se abre, se fecha e que as ovelhas livremente podem entrar e sair, porque elas já conhecem a voz do pastor. Então elas têm livre acesso ao redil e têm livre acesso ao Pai, ao porteiro, né? E podem se alimentar dele, do seu ensinamento e ir e vir na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Então isso confirma que nós somos criados para a liberdade, né? Por isso que a Páscoa dos judeus, né, a Páscoa da libertação da escravidão do Egito, né, sob o jugo do faraó. Os hebreus foram chamados a fazer um percurso, um caminho rumo à liberdade, né? E isso é muito importante na fé cristã. Seria tão bom se todos nós cristãos descobríssemos a beleza do caminho do discipulado livre por amor ao qual nós somos chamados. Isso se realiza concretamente nas nossas ações, nas nossas escolhas, né? Então, com essa parte nós chegamos ao final do Evangelho segundo João. Então, nós podemos sim agradecer a Deus porque temos um tão grande, magnífico e misericordioso pastor, né, que nos envia o Filho para nos pastorear em seu lugar e para nos reconduzir até Ele. E esse pastoreio se dá por meio dessa habitação de Deus em nós, pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos confirma na palavra de Cristo, que nos lembra o modo de viver de Cristo e que nos impulsiona com a sua força, com a sua docilidade, mas com o seu impulso para vivermos essa experiência. Individualmente, daquilo que se diz enquanto escolha e adesão pessoal, que é algo que tem que ser renovado diariamente, né? E aquilo que é a vivência comum, comunitária, que nós somos chamados a viver para podermos expressar esse discipulado, essa escolha de vida que nós vamos fazendo e renovando a cada dia. Então, nós podemos agradecer a Deus porque ao longo desse percurso o Senhor cura nossas feridas, o Senhor nos fortalece nos momentos de fragilidade, rumo a esta meta plena de vida que é sermos e vivermos a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Então nós podemos dizer sim, Jesus e o seu modo de viver e a sua graça e o seu Espírito trabalhou em nós, operou em nós, no meio de nós e nos conduziu ao Pai. E nós, numa resposta livre de amor, vivemos o discipulado de Cristo. E nos tornamos missionários, portanto, discípulos missionários, rumo à liberdade dos filhos e filhas de Deus. Aqueles que somos libertados pela palavra de Cristo e aqueles que fomos santificados pelo Espírito de Cristo, oferecemos um testemunho alegre. O Papa Francisco insiste na alegria do discipulado de Cristo, né, do testemunho daqueles que são discípulos e discípulas de Cristo. E nesta alegria, né, nós partilhamos gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Né? Seria tão bom se nós aprendêssemos isso também, de que o que de graça nós recebemos, de graça nós somos chamados e convidados a partilhar. Muitas coisas na nossa vida seriam diferentes. Então, seria essa a reflexão de hoje, das 3 leituras e do Salmo, né, neste domingo do Bom Pastor. Então, nós podemos também orar, né, fazer uma oração pelas vocações.
né? E vocação não é essa vocação a ser presbítero, né? Embora isso seja uma grande necessidade na igreja no nosso tempo. Nós, infelizmente, temos muitas comunidades que não têm presbíteros, né? Ou diáconos. E também a vida consagrada, masculina ou feminina, né? Hoje existe um déficit muito grande nas congregações femininas, mas principalmente, e de onde brota tudo e nasce tudo, é da família. Então, orar também para que as novas gerações se sintam chamados, dentro daquilo que é o amor cristão, né, a viver uma experiência onde existe um espaço e um ambiente onde os filhos, os netos experimentem esta experiência concreta da fé cristã, com escolhas autenticamente cristãs, né? Exemplo dos adultos, dos pais, dos avós, dos irmãos mais velhos, enfim, e que os nossos ambientes familiares sejam espaços onde as pessoas também cresçam nesse amor e nessa liberdade dos filhos e filhas de Deus, como nós falamos na reflexão bíblica. Então, orar pelas vocações, nesta jornada mundial de oração pelas vocações, é orar pelas famílias cristãs, pelos pais cristãos, por aqueles que ainda não despertaram para Cristo, por aqueles que vivem uma experiência religiosa em outras tradições religiosas, para que eles possam ser fiéis às suas tradições, né? E possam ajudar a edificar um mundo mais humano, né? Tá tão difícil. A gente ouve tanta brutalidade que a gente fica até escandalizado de ver que tem tanta maldade, né? Então, crescer nessa consciência vocacional é viver, em primeiro lugar, o nosso batismo, né? O Augusto, meu aluno do quarto ano de teologia, está aqui falando, né? A cultura vocacional, despertar essa cultura vocacional na nossa igreja, né? Significa justamente viver o batismo, que é a fonte de todas as vocações, né? Então a teologia das vocações, a animação vocacional, ela deve despertar nas comunidades a consciência de que todos os membros da comunidade são vocacionados, porque foram batizados. Estão enxertados em Cristo, inseridos em Cristo e são habitados pelo Espírito de Cristo. Então nós participamos e recebemos gratuitamente os benefícios salvíficos que Deus nos oferece por meio de Cristo e do Espírito Santo, e também somos responsáveis por essa dimensão missionária e testemunhal da Igreja de Cristo. Então, nós somos vocacionados, todos os batizados. E depois, dentro do batismo, cada um vai respondendo com generosidade aquilo que Deus chama. Então, oremos, né, pelas vocações e nos preparemos para viver esta jornada mundial de oração pelas vocações no domingo. Mas é claro que se eu puder fazer um apelo, eu devo sempre recordar que a oração pelas vocações é uma exortação do Santo Padre que deve ser feita diariamente. Orar pela vida consagrada, orar pela vida familiar, orar pela vida, pelos futuros presbíteros e orar para que nas novas gerações exista essa cultura vocacional, como nós temos muitas vezes negligenciado, infelizmente, né? Então vamos, no momento orante, pedir a intercessão da Virgem Maria e orar ao Pai, como Jesus nos ensinou, para que se desperte na Igreja esta cultura vocacional. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Suplicando a Virgem Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe, ainda mais aqui no Brasil, que estamos vivendo este ano nacional mariano, que a intercessão da Virgem Maria
esteja sempre presente nas nossas famílias e na vida de cada um dos batizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, eu concluo por aqui. Não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta. Até aqui o Augusto está sugerindo, né, alguns livros de José Lisboa. É claro, além de ler as escrituras, dentro de uma perspectiva de consciência vocacional. Então, obrigado, Augusto, pela tua colaboração. Espero que seja de proveito também para todos os que estão acompanhando essa transmissão. O Tiago Orix pede uma prece pela sua diocese, que está numa situação vocacional bastante delicada. O Tiago é da diocese de Registro, aqui no litoral paulista. Então, eu peço que todos se incluam na oração pessoal de cada um, nas suas famílias, este pedido de oração do Tiago pela diocese de Registro. Eles têm poucos seminaristas lá, aliás, muito poucos, né? E um clero também bastante reduzido. E eu não sei se tem muitas religiosas lá, porque eu não conheço muito a realidade da diocese, mas vamos então atender esse pedido do Tiago, em nome da diocese de Registro. Não sei se tem mais alguma coisa, mais alguém que quer. Tem tanta gente que entrou aqui para falar que não dá nem para acompanhar todo mundo. O pessoal lá de Santos, São Vicente, está ouvindo. O Luciano foi meu aluno, agora é diácono. Então, obrigado, viu, Luciano? Eu vou tentar fazer esse vídeo sobre a liturgia da palavra do domingo na quinta-feira, que ontem eu não estava muito bem de saúde, então acabou ficando para hoje. E hoje atrasou por causa do temporal e da falta de internet. Mas eu espero que toda quinta, 21 horas ou 21h30, a gente consiga fazer esse vídeo, essa transmissão, partilhando então a liturgia da palavra do domingo. Aí também pode ajudar alguém a preparar um pouco a homilia, né? Eu sei que cada um tem lá os seus meios para preparar, mas de repente uma palavra pode ajudar alguma coisa. Então também é um serviço aí que pode ser aproveitado por alguns que têm a responsabilidade de pregar e de instruir o povo na palavra. Não sei se tem mais. Valeu, professor, muito obrigado. Augusto, faça mais vezes. É isso. O Ronaldo está acompanhando também. Tá bom, um abraço para vocês, os franciscanos conventuais de Santo André, que são nossos alunos aqui na Faculdade de Teologia da PUC São Paulo. Então eu, Augusto, acabei de falar que eu vou tentar fazer isso semanalmente, né? Vocês me pediram isso hoje na aula, inclusive. Né? Será muito bom, eternos alunos e as suas reflexões. O padre Márcio Pereira, da diocese de Osasco, também foi nosso aluno aqui na Faculdade de Teologia. Que Deus te abençoe, viu, Márcio? Que você seja um bom pastor segundo o coração de Cristo. E que toda aquela dedicação que você tinha quando era nosso aluno se traduza e se converta em gestos concretos de um pastoreio como Deus deseja, né? Como Ele te confiou uma paróquia, uma grande parcela do rebanho dele, tá? Na tua responsabilidade pastoral. Então, que Deus te abençoe. Eu lembro sempre de você. Quando puder, apareça aqui no Ipiranga, viu? Será bem-vindo. Bom, não sei, acho que não tem mais ninguém aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Senão a gente conclui por aqui. Também já tá tarde, né? Nossa, quase 1:45 da manhã. Bom. Então, muito obrigado pela atenção de todos. E eu vou dar a bênção também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ô, Rosana, a minha irmã, um beijo pra você. Deus te abençoe. Que você estava ouvindo, é? Depois de um dia que foi pesado, né? Aqui na Faculdade de Teologia. Mas graças a Deus, tudo bem. E a todos os demais,
Ou a Vera, né, do Tatuapé. Lembra, Vera, que você tem que rezar muito por mim, que você me conhece o tempo que eu era seminarista. E eu sei que você tem um carinho grande por mim, eu confio nas tuas orações. E obrigado, viu, pela... Aí vocês podem divulgar, então, que na próxima quinta a gente vai estar fazendo a liturgia no domingo seguinte, tá bom? Da liturgia da palavra. Então, um abraço a todos. Boa noite. Deus abençoe. Amém.